Antes de começar a aula, gostaria de dizer que esse material da aula de hoje está disponível gratuitamente no canal do WhatsApp. Vou deixar aqui o link do canal no comentário fixado e na descrição. Gostaria de pedir também para se inscrever no canal para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Na aula de hoje, vamos abordar o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, Lei nº 9.784, de 1999. A Lei 9.784, de 1999, constitui o marco regulatório fundamental para o processo administrativo na esfera da administração pública federal, abrangendo tanto os órgãos da administração direta quanto as entidades da administração indireta. Esta norma estabelece preceitos básicos que orientam a relação entre o Estado e o cidadão, estendendo sua aplicação também aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando estes se encontram no desempenho de funções tipicamente administrativas. O alcance desta legislação fundamenta-se em dois pilares essenciais: a proteção efetiva dos direitos dos administrados e o aprimoramento constante no cumprimento dos fins da administração. Ao buscar esse equilíbrio, a lei visa garantir que o exercício do poder público seja pautado pela transparência e legalidade, assegurando que o interesse coletivo seja atingido sem desrespeitar as garantias individuais que interagem com a máquina estatal. O capítulo 1 dessa lei, especificamente em seu artigo 2º, estabelece o alicerce ético e jurídico do processo administrativo ao listar os princípios de observância obrigatória pela administração pública. Entre os pilares fundamentais estão a legalidade e a finalidade, que exigem uma atuação estritamente pautada na lei e voltada ao interesse geral, sendo vedada a renúncia de competências, salvo autorização legal expressa. Complementando essa visão, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade funcionam como limitadores do poder estatal, garantindo a adequação entre os meios utilizados e os fins pretendidos, o que proíbe a imposição de obrigações ou sanções em medida superior à estritamente necessária. No campo das garantias individuais, a norma assegura a ampla defesa e o contraditório, permitindo que, em processos de natureza litigiosa ou sancionatória, o administrado tenha direito à comunicação, à apresentação de alegações, à produção de provas e à interposição de recursos. Por fim, a transparência é garantida pela publicidade, por meio da divulgação oficial dos atos e pela motivação, que obriga a autoridade a indicar claramente os pressupostos de fato e os fundamentos jurídicos que sustentam cada decisão administrativa. Os capítulos 2 e 3 da Lei 9.784 estabelecem o equilíbrio na relação entre o poder público e o cidadão, definindo as prerrogativas e as responsabilidades de quem interage com a administração. No campo dos direitos, a norma assegura que o administrado seja tratado com urbanidade e respeito pelas autoridades, que devem facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de obrigações. Para garantir a transparência e a defesa, o particular tem o direito de acompanhar a tramitação de processos de seu interesse, examinar os autos na repartição e obter cópias de documentos. Além disso, é garantida a participação ativa por meio da apresentação de alegações e documentos antes da decisão final. Uma distinção importante para provas é que a assistência por advogado é facultativa, tornando-se obrigatória apenas se houver previsão específica em lei. Em contrapartida, os deveres exigem uma conduta pautada na ética e na colaboração. O administrado deve expor os fatos conforme a verdade e agir com lealdade e boa-fé, evitando comportamentos temerários que possam obstruir a justiça administrativa. É também dever do particular prestar as informações solicitadas e colaborar ativamente para o esclarecimento dos fatos necessários à tomada de decisão pela administração. Os capítulos 4 e 5 da referida lei detalham as regras de abertura e os sujeitos do processo administrativo. O início do processo pode ocorrer de duas formas: de ofício, quando a própria administração toma a iniciativa sem necessidade de provocação, ou a pedido, mediante requerimento escrito do interessado. Este documento deve conter a identificação do requerente, seu domicílio para comunicações, a formulação clara do pedido com seus fundamentos, além de data e assinatura. Um ponto crucial para a prática administrativa é a proibição de recusa imotivada de documentos. Cabe ao servidor orientar o cidadão sobre como suprir eventuais falhas em seu pedido. No que tange à capacidade processual, a lei estabelece que a atuação dos administrados, em regra, é para maiores de 18 anos.
são legitimados a atuar no processo não apenas os titulares de direitos individuais que iniciam a demanda, mas também aqueles que, mesmo não tendo provocado a administração, possuam direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão final. Além disso, a norma confere legitimidade a organizações e associações para a defesa de direitos coletivos e difusos, garantindo uma participação ampla e democrática no controle dos atos administrativos. O capítulo 6 da Lei 9.784 estabelece que a competência administrativa é, por regra, irrenunciável, devendo ser exercida pelos órgãos aos quais foi legalmente atribuída como própria. No entanto, o exercício dessa competência pode ser transferido de forma temporária e parcial por meio dos institutos da delegação e da avocação. A delegação ocorre quando uma autoridade transfere parte de suas funções a outro órgão ou agente, mesmo que não haja subordinação hierárquica direta, visando aumentar a eficiência do serviço público. Para que seja válida, o ato de delegação deve ser obrigatoriamente publicado no meio oficial, especificando de forma clara as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, os objetivos e o prazo de duração. É importante notar que a delegação não retira a competência da autoridade delegante e pode ser revogada a qualquer tempo. Por outro lado, a avocação é o movimento inverso, no qual um órgão superior chama para si, de maneira excepcional e por motivos devidamente justificados, a competência atribuída a um órgão hierarquicamente inferior. Diferente da delegação, a avocação pressupõe necessariamente uma relação de hierarquia. Por fim, a legislação prevê que, na ausência de uma competência legal específica para o caso, o processo administrativo deve ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico com poder de decisão, garantindo o respeito à estrutura organizacional. O capítulo 7 da lei trata das hipóteses de impedimento e suspeição, mecanismos essenciais para garantir a imparcialidade nas decisões administrativas. O impedimento ocorre em situações objetivas, como quando o servidor possui interesse direto ou indireto na matéria, participou do processo como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações envolvem cônjuges e parentes até o terceiro grau, ou ainda se está litigando judicial ou administrativamente com o interessado. Nesses casos, o afastamento é um dever automático e a omissão dessa comunicação pelo servidor é considerada falta grave para fins disciplinares. Já a suspeição possui natureza mais subjetiva e pode ser arguida quando houver amizade íntima ou inimizade notória com os interessados ou seus parentes até o terceiro grau. A principal diferença estratégica para provas reside na natureza do afastamento. Enquanto o impedimento gera um dever de afastamento automático por critérios objetivos, a suspeição é de arguição facultativa e o indeferimento da alegação de suspeição permite recurso, mas este não possui efeito suspensivo sobre o processo. Os capítulos 8 e 9 da Lei 9.784 estabelecem as regras de ritos, prazos e comunicações, fundamentais para a validade do processo administrativo. Como regra geral de celeridade, o prazo padrão para a prática de atos pela administração ou pelos interessados é de 5 dias úteis, o qual pode ser dilatado até o dobro mediante justificativa comprovada. No que se refere à comunicação dos atos, a intimação deve respeitar prazos mínimos para garantir o exercício da defesa, tanto para o comparecimento em atos presenciais quanto para a realização de provas ou diligências. O interessado deve ser comunicado com uma antecedência mínima de 3 dias úteis. Essas intimações podem ocorrer de diversas formas, como a ciência direta nos autos, via postal com aviso de recebimento, telegrama ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência. Caso o interessado seja indeterminado ou tenha domicílio desconhecido, utiliza-se a publicação oficial. Um ponto de extrema importância para provas é que o desatendimento da intimação não gera a chamada confissão ficta, ou seja, não implica o reconhecimento automático da verdade dos fatos pela administração, nem significa a renúncia a direitos pelo particular. Além disso, embora intimações feitas sem as prescrições legais sejam nulas,
O comparecimento espontâneo do administrado ao processo supre qualquer falta ou irregularidade na comunicação original. Os capítulos 10 e 11 da Lei 9.784 disciplinam a fase de instrução, que é o momento processual destinado a averiguar e comprovar os dados indispensáveis para a tomada de decisão. Essa etapa pode ser realizada de ofício pela própria administração ou por impulso do órgão responsável, garantindo que o processo avance mesmo sem a provocação constante das partes. Durante essa etapa, a legislação estabelece limites éticos rigorosos, declarando como inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Quando a matéria do processo envolve assunto de interesse geral, a lei permite a abertura de consulta ou audiência pública, mecanismos que ampliam a participação social e o debate antes da decisão final. No que se refere ao ônus da prova, a regra geral define que cabe ao interessado comprovar os fatos que alegou, embora isso não exima a administração de seu dever de instrução oficial. Ao final dessa etapa, uma garantia fundamental de defesa é assegurada. Uma vez encerrada a instrução, o interessado possui o direito de apresentar sua manifestação final no prazo máximo de 10 dias, salvo se houver prazo específico fixado em lei. Os capítulos 11 e 11A estabelecem as regras para o desfecho do processo administrativo, focando na eficiência e na obrigação de resposta estatal. O dever de decidir impõe à administração a obrigação de emitir uma decisão expressa sobre todas as solicitações ou reclamações em sua competência. Para isso, a lei fixa o prazo de 30 dias após a conclusão da instrução, permitindo uma única prorrogação por igual período, desde que devidamente motivada. Como inovação para otimizar a gestão, o Instituto de Decisão Coordenada surge como um mecanismo de simplificação para casos complexos que envolvam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades. Esse procedimento é indicado quando a relevância da matéria ou a existência de discordâncias prejudicam a celeridade processual, permitindo a participação concomitante de todos os agentes decisórios. O resultado desses trabalhos é consolidado em uma ata, publicada no Diário Oficial da União, ressaltando-se que a coordenação não exclui a responsabilidade originária de cada autoridade envolvida. É fundamental destacar que esse mecanismo possui vedações estritas. Não se aplica a licitações, a processos de natureza sancionatória, nem a situações que envolvam autoridades de poderes distintos. O capítulo 12 estabelece o dever de motivação, exigindo que a administração indique claramente os fatos e os fundamentos jurídicos que sustentam suas decisões. De acordo com o artigo 50, essa formalidade é indispensável em situações que impactam diretamente a esfera jurídica do administrado, como nos casos em que os atos neguem, limitem ou afetem direitos ou quando imponham ou agravem sanções. A exigência estende-se também às decisões que julgam recursos administrativos, garantindo que o recorrente compreenda as razões do provimento ou desprovimento de seu pedido. Além disso, a motivação é obrigatória para atos que anulem, revoguem ou convalidem decisões anteriores, assegurando o controle de legalidade e conveniência. Um ponto prático e recorrente em provas é que a lei permite a motivação por aliunde ou referência, ou seja, a autoridade pode apenas declarar concordância com pareceres ou decisões anteriores, que passam a ser parte integrante do novo ato administrativo. Os capítulos 13 e 14 abordam as formas de encerramento e de controle dos atos administrativos, trazendo regras cruciais sobre a permanência ou extinção das decisões estatais. No que se refere à desistência, a legislação estabelece que a manifestação do interessado não vincula obrigatoriamente o fim do procedimento. Caso a administração entenda que o interesse público exija a continuidade da apuração, o processo seguirá seu curso normal. No campo do controle de legalidade e conveniência, um dos temas mais cobrados em concursos é o prazo de decadência de 5 anos. Este é o tempo que a administração possui para anular atos que geraram efeitos favoráveis aos destinatários. O marco inicial dessa contagem é a data em que o ato foi praticado, com uma exceção importante. Para pagamentos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo começa a fluir a partir da percepção do primeiro pagamento.
Contudo, a segurança jurídica proporcionada por esse prazo não é absoluta. A lei determina que a comprovada má-fé do beneficiário afasta a aplicação da decadência, permitindo que o ato ilegal seja anulado a qualquer tempo. Além disso, a norma reforça o poder de autotutela, permitindo a convalidação de atos com defeitos sanáveis, desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. O capítulo 15 disciplina o recurso administrativo, instrumento essencial para o controle das decisões e garantia da ampla defesa. A legislação estabelece critérios rigorosos de admissibilidade, determinando que o recurso não será conhecido em situações específicas, quando for interposto fora do prazo legal, perante órgão incompetente, por parte ilegítima ou caso a esfera administrativa já tenha sido completamente exaurida. Vale destacar que, se interposto perante a autoridade incompetente, o administrador deve orientar o recorrente e devolver-lhe o prazo. Um ponto de extrema importância para provas é a possibilidade da reformatio impejus, ou seja, a decisão do recurso pode resultar em uma situação mais gravosa para o recorrente do que a decisão original. No entanto, para que isso ocorra de forma lícita, a administração tem o dever de cientificar o recorrente previamente, permitindo que ele formule suas alegações e exerça seu direito de defesa antes que a nova decisão, mais severa, seja proferida. O capítulo 15 também disciplina o Instituto da Revisão, um mecanismo excepcional voltado especificamente para processos administrativos que resultaram em sanções. Diferente do recurso comum, a revisão pode ser requerida ou iniciada de ofício pela própria administração a qualquer tempo, sempre que surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes que não foram apreciados originalmente e que demonstrem a inadequação da penalidade aplicada. O ponto de maior destaque para fins de prova é a proteção ao apenado. Na revisão, vigora a proibição da reformatio impejus. Isso significa que, ao contrário do que ocorre no recurso administrativo convencional, o julgamento da revisão jamais poderá resultar em um agravamento da sanção já imposta. O objetivo aqui é estritamente a justiça corretiva em favor do administrado, garantindo que novos fatos sirvam apenas para manter ou abrandar a punição anterior. O capítulo 16 estabelece as regras de contagem de tempo, fundamentais para a segurança jurídica no processo administrativo. A norma determina que os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial do interessado. Na contagem, aplica-se a regra processual clássica, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. Se o vencimento cair em dia sem expediente ou em que este for encerrado antes do horário normal, o prazo é automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil seguinte. Um ponto de atenção para provas é a continuidade dos prazos. Diferente do que ocorre em alguns códigos de processo civil, na esfera administrativa federal, os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, não se suspendendo em finais de semana ou feriados. A única exceção prevista é a ocorrência de motivo de força maior devidamente comprovado, caso único em que a lei admite a suspensão do curso do prazo processual. Os capítulos 17 e 18 encerram a Lei 9.784, detalhando as consequências do descumprimento das normas e os mecanismos de proteção a grupos vulneráveis. No que tange às sanções, a legislação prevê que estas devem ser aplicadas por autoridade competente, podendo assumir natureza punitória ou consistir em obrigações de fazer ou não fazer. Independentemente da gravidade da punição, a lei estabelece como garantia inafastável o pleno exercício do direito de defesa pelo administrado. Outro ponto de grande relevância prática e recorrente em concursos é a prioridade de tramitação. Este benefício assegura que processos administrativos em que figurem pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência física ou mental ou portadoras de doenças graves, como neoplasia maligna, AIDS, cardiopatia grave ou Parkinson, sejam conduzidos com celeridade em qualquer instância. Para que o direito seja efetivado, o interessado deve apresentar requerimento formal acompanhado da prova de sua condição.
Uma vez deferida, os autos recebem uma identificação própria para sinalizar o regime de tramitação prioritário aos servidores e autoridades. Aqui temos o resumo dos principais prazos, lembrando que esse material é gratuito e está no canal de WhatsApp. Vou deixar aqui o link no comentário e na descrição do vídeo. Esta parte sintetiza os tópicos de maior incidência em concurso público, funcionando como um guia de revisão estratégica. Um dos pilares é a irrenunciabilidade da competência, reforçando que a delegação é apenas uma transferência temporária de exercício e não uma renúncia definitiva. É vital memorizar as 3 exceções intransferíveis: a edição de atos normativos, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva. No campo recursal, a regra geral estabelece que o recurso não possui efeito suspensivo, o que permite à administração executar a decisão de imediato, salvo concessão excepcional em casos de risco de dano irreparável. Outro ponto de ouro para provas é o prazo de decadência de 5 anos, que limita o poder da administração de anular atos que beneficiaram o cidadão. Contudo, a norma é clara ao determinar que a comprovada má-fé do beneficiário anula essa proteção temporal. Por fim, a proteção ao administrado é reforçada pela vedação da reformatio impejus no processo de revisão de sanção. Enquanto no recurso comum, a situação do recorrente pode piorar, desde que ele seja avisado, na revisão o surgimento de novos fatos só pode ser usado para manter ou abrandar a punição anterior, nunca para agravá-la. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não saia daí porque daqui a pouco vêm as questões. Se puder se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Vamos agora resolver questões da Lei do Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, Lei número 9.784, de 1999. Vamos lá para a primeira questão. Com base na Lei 8.784, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assinale a alternativa que apresenta a definição correta de entidade. Que ele quer a definição de entidade, pessoal. Vamos lá. Entidade seria a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Não, pessoal, aí é o conceito de órgão, tá bom? Órgão, como a gente viu na aula, é o conceito de órgão. Letra B. O servidor ou agente público dotado de poder de decisão no exercício de suas funções. Aí é a autoridade. Quem tem decisão, esse poder de decisão, poder decisório, é a autoridade, não é a entidade, como a questão quer. Letra C diz que é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Exatamente. De acordo com a lei, a entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Letra C de casa, nosso gabarito da primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Para quem não sabe, o material da aula de hoje está na descrição do vídeo, tá bom? Está no grupo do WhatsApp. No grupo não, no canal do WhatsApp, beleza? Você entra lá que está no Drive, ok? E se você quiser adquirir o material da legislação para o concurso do IFCS, se você estiver estudando para esse concurso, está apenas R$ 27,00. Você vai ajudar o canal, tá bom? Se comprar o curso, beleza? E esse material aqui é gratuito. Só lembrando que é gratuito esse material que eu estou apresentando aqui. Tá lá no canal do WhatsApp. Vamos lá. Segunda questão. No que se refere aos critérios a serem observados nos processos administrativos conforme o artigo 2º da Lei 9.784, assinala a alternativa correta. Alternativa A. É permitida a aplicação retroativa da nova interpretação da norma administrativa? Não, pessoal. Não pode aplicação retroativa, ok? É vedada essa aplicação retroativa de nova interpretação, ok? É só dali para frente. É a ex nunc, né? Vamos lá para B. É obrigatória a cobrança de despesas processuais em todos os casos visando a autossuficiência da administração?
Também não é a regra que é proibida da cobrança, ressalvada aquelas previstas em lei, beleza? A regra é que é vedada. Letra C. A administração deve garantir a imposição de sanções em medida superior à estritamente necessária para garantir o efeito pedagógico. Não, também não é assim. Viola aquele princípio da proporcionalidade, tem que ser proporcional. Se você cometer uma infração, por exemplo, aquela infração tem que ser proporcional, né? A sanção tem que ser proporcional àquela infração. Se você cometer uma infração leve, não adianta você ter uma penalidade de infração máxima, ok? Tem que ter a devida proporcionalidade, beleza? Letra D diz que é vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo quando houver autorização em lei, exatamente. Tudo de acordo com aquela reserva legal. Quando tem autorização em lei, então é permitido. Letra D, nosso gabarito da segunda questão. Vamos agora para a terceira questão. Essa daqui eu deixo com vocês, tá bom? Vamos lá. Quanto aos direitos e deveres dos administrados previstos na Lei do Processo Administrativo Federal, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O administrado tem o dever de fazer-se assistir obrigatoriamente por advogado em todas as fases do processo. Letra B. É direito do administrado à ciência da tramitação do processo em que tenha a condição de interessado, bem como a obtenção de cópias de documentos. Letra C diz que a administração ela pode recusar o recebimento de documentos de forma imotivada caso falte algum dado no requerimento inicial. Letra D afirma que o administrado tem o dever de expor os fatos conforme o seu interesse pessoal, ainda que divirjam da verdade. Isso daqui é bem facinho. E letra E mostra que o processo administrativo só pode ter início mediante requerimento do interessado, nunca de ofício. Qual alternativa está correta? Tá molezinha essa terceira questão, deixa aqui nos comentários. Se você quiser o material, tá gratuito, tá bom? No grupo não, no canal do WhatsApp. Tá aqui embaixo o link, você entra lá e não esqueça de seguir também o canal do WhatsApp, porque quando tem uma nova atualização de uma nova lei, vocês serão informados por lá também, beleza? Tem também um novo vídeo no canal e promoções também vai estar por lá, ok? Não deixe de conferir. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo seu que também está estudando essa lei e obrigado por assistir. Espero que vocês façam uma boa prova.